Fala Reinante, eu sou o Paulo e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do livro O Poder do Pensamento Positivo. E se você está gostando desse tipo de resumo que a gente está trazendo aqui dos livros, eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo aqui. Isso me ajuda muito e é super rápido. Eu quero te convidar também a me seguir lá no Instagram. O link está na descrição desse vídeo. Clica lá. Bom, para começar, o pensamento positivo há muito tempo é indicado como um comportamento a ser adotado. Ele ficou famoso com um dos precursores do desenvolvimento pessoal, Norman Vincent Peale, com o livro O Poder do Pensamento Positivo, na década de 1950. Mas o que exatamente é o pensamento positivo? Pensamento positivo é basicamente enxergar o lado bom das coisas do seu passado e presente e, ao mesmo tempo, ter confiança e otimismo no futuro. Pense no seguinte cenário: dois candidatos a uma vaga de emprego. O primeiro candidato, antes da entrevista, pensa consigo: eu nunca vou conseguir esse emprego, eu não tenho as habilidades nem os conhecimentos para a vaga. Deve ter candidatos muito mais fortes concorrendo comigo. No dia da entrevista, chega todo ansioso e inseguro, não demonstra confiança para o seu entrevistador. O segundo candidato começa a se preparar uma semana antes, ensaia as coisas que pretende dizer e pensa: eu vou conseguir, essa vaga é minha, eu estou preparado e confiante. No dia da entrevista, chega numa atitude positiva, fala bem, consegue mostrar seus pontos fortes e impressiona o entrevistador. Quem você acha que consegue esse emprego? O pensamento negativo do primeiro candidato já o colocou na condição de falha, enquanto o segundo candidato se preparou e entrou para vencer. O pensamento positivo dele colocou-o num estado mental para suceder. Em outras palavras, o segundo candidato soube fazer o uso do poder da mente positiva para alcançar seu objetivo. Agora vamos supor que você queira criar um negócio. Pensar positivo é dizer para si mesmo: vai dar certo, eu tenho as habilidades para isso, eu vou fazer acontecer. Por outro lado, pensamento negativo seria: eu nunca conseguiria, a economia está péssima, nunca tive negócios antes e hoje em dia a grande parte dos negócios que abrem acabaram fechando em menos de um ano, sem jeito para mim. Ou treinei bastante e estou preparado para vencer a minha próxima partida de tênis no campeonato do clube, em vez de o meu adversário é bom demais, não tenho a menor chance. Ou um outro exemplo seria: tenho muita força de vontade e vou conseguir manter minha dieta nos próximos 30 dias, em vez de falar: é tão difícil, tem tanta coisa que eu gosto de comer, eu não sei se eu vou conseguir. Enfim, por aí vai. A força do pensamento positivo contribui para uma vida mental mais saudável. Se você é do tipo que fica o tempo todo pensando que as coisas vão dar errado, que você não vai conseguir, que tudo está contra você, é uma receita direta para o fracasso e infelicidade. O segredo do pensamento positivo está em levantar o seu astral e colocá-lo no mindset de vitória, de que coisas boas podem acontecer para você e você vai conseguir o que quer. Agora, o pensamento positivo não se aplica apenas às situações futuras, mas também ao passado e ao presente. Para entender, observe o exemplo que eu vou dar agora. Imagine que tem um copo e ele está na metade de água. O que é que você pensa? Se você vê o copo meio cheio, você está pensando de uma forma positiva, porque você está observando o que tem de positivo na situação. Já se você vê o copo meio vazio, você está pensando de forma negativa, porque está pensando na parte que está faltando. Agora pense que o copo é sua vida. A parte vazia são os seus problemas e a parte cheia são as coisas boas que tem na sua vida. Você observa apenas a metade vazia do seu copo, ou seja, seus problemas, ou consegue perceber as bênçãos que sua vida tem também? Muitas vezes a nossa tendência é ficar olhando apenas para as coisas difíceis. Ah, como eu queria ter isso, ah, como eu queria ter aquilo. Ah, se pelo menos esse problema não existisse na minha vida. Quando você está muito nessa vibe negativa, comece a olhar para a parte cheia do copo. Observe as bênçãos que a vida lhe trouxe e seja grato por elas. Certamente você vai se sentir muito melhor. Essa é justamente uma das receitas de felicidade que você precisa colocar em prática.
Por exemplo, vamos supor que você esteja passando por uma situação financeira difícil. Você está enxergando apenas esse problema ou também consegue ver a graça que Deus tem em te dar uma família para te amar e te dar apoio? Ou se você não tem essa bênção, quais são as bênçãos que você tem? Um emprego, um filho, saúde? Perceba e sinta-se afortunado. Certamente em algum outro lugar do mundo existe alguém que gostaria de ter exatamente isso que você tem e essa pessoa não tem. Mas como é que a gente pode manter os pensamentos positivos? A gente vai compartilhar agora algumas dicas para você usufruir do verdadeiro poder do pensamento positivo. Primeiro, veja-se vencendo nos objetivos que você coloca na sua vida. Mentalize o triunfo em vez de focar nos poréns que podem levá-lo à derrota. Coisas boas acontecem quando a gente pensa positivo. Segundo, substitua pensamentos negativos por pensamentos positivos. Pensamentos negativos são uma coisa natural, eles vêm e vão. Mas quanto menos você deixar que eles permaneçam, melhor. Então, quando um pensamento negativo surgir, perceba. Percebê-los conscientemente é o primeiro passo. Então mude para um pensamento positivo. Se não tiver ideia do qual pensamento positivo usar, você pode fazer uma lista prévia de coisas positivas que gostaria de pensar. Ou então você pode começar a repetir afirmações positivas que você pode escrevendo. Então, quando entrar um pensamento negativo, recorra à sua lista e comece a pensar nessas coisas e fazer essas afirmações. Tudo é uma questão de disciplinar a mente para pensar positivo. Ao fazer isso, você pode se surpreender ao perceber a quantidade de pensamentos negativos que você tem atualmente. Muito cuidado com pensamentos do tipo eu não posso ou eu não consigo. Mude para eu posso e eu consigo. Michael Jordan, considerado por muitos o maior jogador de basquete de todos os tempos, antes da sua carreira profissional, foi recusado na equipe de basquete da escola porque acharam que ele não era bom o suficiente. Mesmo frente à dificuldade, a força positiva da mente o manteve na linha para chegar onde ele chegou. Pense que sua mente é como um jardim. Você pode escolher plantar flores ou deixar que as ervas daninhas tomem conta. Em outras palavras, você pode escolher entre pensamentos positivos e negativos. A opção é sua. Terceiro, faça dos seus problemas um aprendizado. Em vez de ficar reclamando dos problemas da sua vida, você pode encará-los como uma oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. É como diz o ditado: o que não me mata, me fortalece. Pergunte-se o seguinte: qual a lição que eu posso tirar disso? Esse é um hábito muito positivo a se adquirir. Quarto, proteja-se de energias negativas. Nem todos os pensamentos negativos vêm da nossa própria mente. Muitos são externos. Se você assiste um noticiário, por exemplo, às vezes aquela notícia de violência fica tão na sua mente que pode colocar você para baixo. Mas principalmente, procure ficar perto de pessoas que sejam positivas. Estar ao lado de alguém que está sempre reclamando da vida ou de você é uma das principais fontes de negatividade da vida. Quinto, preencha sua mente com um conteúdo positivo. Um livro, um filme, pessoas, um vídeo como esse daqui que te forneçam energia positiva para a sua vida. Sexto, foque no que você tem de bom em vez de focar no que você tem de ruim. É enxergar a parte cheia do copo, ou seja, pense, eu tenho muitas qualidades em vez de pensar, eu tenho muitos defeitos. Eu posso fazer muitos amigos em vez de pensar, eu não tenho amigo nenhum. Ambos podem estar certos, a questão é em qual deles você vai se concentrar. Da mesma forma, ao olhar para o futuro, em vez de pensar, não vai dar jeito disso funcionar, pense, eu posso encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Ou em vez de pensar, isso é complicado demais, pense, eu vou analisar de uma outra forma. Agora a gente vai compartilhar aqui alguns cuidados a serem tomados. Nem tudo são flores no pensamento positivo. O pensamento positivo é muitas vezes criticado por ser inefetivo. Por exemplo, se você está endividado, não adianta achar que apenas pensando positivamente a dívida vai desaparecer. Esqueça isso, não vai acontecer. Apenas pensar positivo não é a solução. A energia do pensamento positivo é só o primeiro passo. Para conseguir o que você quer realmente, o pensamento positivo precisa estar aliado à ação.
Então, se você quer quitar uma dívida, além de pensar positivo, também crie um plano coerente para conseguir o dinheiro e então coloque em prática. O pensamento positivo também não pode ser fantasioso. Acreditar que pensando positivo você vai encontrar ouro cavando no seu quintal, obviamente é uma coisa que não vai rolar. Em outras palavras, é necessário colocar o pensamento positivo sob uma perspectiva mais realista. Outro ponto que você tem que tomar muito cuidado é para que o pensamento positivo não te relaxe nas atitudes a serem tomadas para realizar seu objetivo. Achar que exclusivamente pensar positivo atrai coisas positivas é um tanto quanto exagero. Gabriele Oettingen apresenta pesquisa científica sobre isso no seu livro Repensando o Pensamento Positivo. Por exemplo, ela cita o caso de que estudantes que pensaram positivo que iriam ir bem nas provas acabaram não se saindo tão bem quanto os demais estudantes porque acabaram relaxando e estudando menos do que o que deveriam. Da mesma forma, pessoas que pensaram positivos, que iam perder peso e acabaram relaxando na dieta e acabaram perdendo menos peso do que aqueles que não fizeram isso. O livro propõe como solução sair um pouco do mundo dos sonhos, onde se acha que só pensar positivo é o suficiente, para adotar uma abordagem mais realista, usando o processo que a doutora Oettingen chama de WOOP. O W é o wish, que significa desejo. Defina o que você quer. Por exemplo, eu quero me exercitar diariamente. O O significa outcome, resultado. Identifique qual o maior benefício de fazer o que você quer. Por exemplo, eu devo conseguir emagrecer X quilos em um mês fazendo exercícios. O outro O significa obstáculo. Avalie quais possíveis obstáculos que você terá pela frente na realização do seu desejo. Por exemplo, preguiça. E o P significa plan, é o plano. Defina o que você irá fazer quando o obstáculo aparecer. Planos do tipo, se acontecer isso, eu faço aquilo. Por exemplo, se eu ficar com preguiça, vou pelo menos colocar roupa de malhar para iniciar e ter a motivação. Depois eu vou mentalizar com força os benefícios que eu terei para conseguir isso. Enfim, reinante, pensar positivo é bom e útil, é um caminho adequado. Pensando negativo, a única coisa que você vai conseguir é ir para o buraco. Apenas cuide para manter a sensatez nos objetivos e tomar as atitudes necessárias para consegui-los. Essa é a combinação verdadeiramente poderosa. E se você curtiu esse vídeo, se inscreve aí no canal caso você ainda não seja inscrito e não se esqueça de compartilhar com um amigo também que possa fazer muito sentido para ele. Então é isso, a gente se encontra em um próximo vídeo, um grande abraço e tchau!